Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo da segunda-feira, 12 de julho de 2021, edição 33.703. Onde na página A10 nós começamos a discutir o degelo no Ártico e o possível colapso do solo congelado chamado permafrost, que sustenta todas as construções humanas daquela região. O título: Degelo do Ártico afeta 40% dos prédios e ameaça cidades no norte da Rússia. Reportagem do Igor Giello. Outras áreas, como a capital do Ártico, Murmansk, que é uma cidade de 300 mil habitantes no Ártico russo, ficam sobre áreas descontínuas ou de permafrost esporádico, o que dificulta a avaliação do impacto, porque o derretimento depende de outras características geológicas. E não é só lá. O Centro Internacional de Estudos Nórdicos, o Nordregio, sediado em Estocolmo, a capital da Suécia, publicou em janeiro o primeiro trabalho estimando a distribuição geográfica dos 4.900.000 habitantes da chamada região circumpolar de permafrost ártica. Segundo o estudo, o número de moradores da área vivendo sobre permafrost vai cair de 4,9 milhões para 1.700.000 em 2050. Justamente porque, com o degelo do permafrost, nós teremos um colapso de muitas moradias e será praticamente impossível construir nesse solo que vai se tornar um mar de lamas. Usando modelos atuais, a previsão é que de 534 das 1.162 cidades, vilas e lugarejos da região deixarão de estar sobre o solo congelado, com grau diversos de impacto. Daqueles que sobreviverem, afirmam os 6 autores liderados pela geóloga francesa Justine Ramage, 42% estarão em locais considerados de alto risco. A grande maioria fica na Rússia, mas há riscos grandes para diversos pontos do Alasca e para a cidade de Yellowknife, no norte canadense. É realmente uma área muito grande. Se nós olharmos mais uma vez para o mapa, onde há vários tipos de roxos, fica muito claro que é uma área muito extensa. Evidentemente, como vimos, apesar de pouco habitada, conta-se em milhões as pessoas que ali vivem. Segundo a Divisão de Estudos Geológicos e Geofísicos do Alasca, 85% do estado americano estão sobre permafrost contínuo, o que enseja também acidentes naturais de grande porte. Há até uma palavra na língua local, Yupik, Ustek, que significa a superfície cavoca, designando o colapso catastrófico do solo. Nossa principal tarefa é prevenir as consequências. Para isso, estamos desenvolvendo um sistema de monitoramento da degradação do permafrost, disse o Ministério Russo, afirmando que a primeira fase do programa estará pronta em 2024 e a segunda, mais ampla, em 2035. O fato é que há pouco a fazer. Em um evento em maio,
Kozlov estimou que reconstruções e realocações de populações podem custar até 5 trilhões de rublos, cerca de 350 bilhões de reais ao país até 2050. Para complicar, boa parte do Ártico é fonte de hidrocarbonetos, mais ou menos limpos, mas ainda combustíveis fósseis. A dependência da economia russa de petróleo e gás, que domina sua indústria exportadora, tem levado a mais exploração, elevando a disputa militar e geopolítica com outras potências. Essa região, de fato, ela possui muitas riquezas. E os russos vêm reivindicando, inclusive, como zona econômica exclusiva, o subsolo do Ártico em sua plataforma continental, porque, segundo as prospecções, ali ainda existem bilhões de barris de petróleo que contribuiriam muito com a sua economia. O mesmo acontece no noroeste do Canadá, também na região ártica, no Mar de Beaufort, que se transformou na área hoje de grande produção de petróleo do Canadá. Além do que, o Alasca, que é ártico, evidentemente, tem a maior produção de petróleo dos Estados Unidos. Paradoxalmente, o derretimento do permafrost é prejudicial também para a indústria. Segundo a análise do banco Sberbank, 30% das perdas de óleo e gás em acidentes na região são causadas pelo colapso do solo, que não sustenta a perfuração e a instalação de sistemas de exploração. Não é a única contradição. Russos, canadenses e principalmente chineses têm comemorado a abertura por quase todo o ano das rotas árticas. Para Pequim, exportar pelo Polo Norte evitaria a dependência das ameaçadas rotas pelo Mar do Sul da China e outras áreas disputadas, já que a Rússia, às margens do Ártico, é uma aliada. O Alasca viu dilemas semelhantes sob Donald Trump, quando então presidente liberou a exploração na região em 2017. Em junho, Joe Biden suspendeu a decisão, mas enfrenta pressões para manter apoio no Senado e talvez tenha de encontrar uma saída de consenso. São questões que adicionam dramaticidade à longa lista de impactos das mudanças climáticas. O próprio permafrost já chamava a atenção pelo risco que o derretimento causava à própria dinâmica do aquecimento. Nós sabemos que se ele colapsar, ele vai liberar uma quantidade de gases estufas que é o dobro daquela que existe na atmosfera atualmente. Imagine o impacto que isso pode trazer para o aquecimento global. Como contém milhares de anos de matéria orgânica congelada, ao derreter o solo desprende gás carbônico e metano, vilões usuais do aprisionamento do calor na atmosfera. Segundo a Nordre Geo, há no permafrost aprisionado o dobro do carbono do que está no ar atualmente. Essa bomba de carbono, como é chamada há uma década pelos cientistas, traz ainda uma cereja para os amantes de enredos apocalípticos: a emergência de vírus e bactérias que estavam adormecidos e ali esperando ser liberados para a atmosfera e fazer os seus estragos. Ao longo dos séculos, as camadas superficiais do permafrost sempre derreteram, dando vida à chamada faixa ativa do solo, em que nascem plantas, por exemplo. Só que as mais profundas são um verdadeiro congelador de doenças. Em 2016, na península de exploração de gás de Yamal, um surto de antraz chamou a atenção. Essa península que fica no extremo norte da Rússia, praticamente no Ártico Central russo.
uma carcaça de rena morta há décadas pela bactéria que causa a doença, que ganhou fama em envelopes enviados com pó branco a políticos americanos, na esteira do 11 de setembro, descongelou. Cerca de 2.000 renas foram infectadas e um menino de 12 anos morreu, gerando alarme entre cientistas já acostumados com o ocasional mamute ou rinoceronte da era do gelo brotando do sol. Até aqui, contudo, esse capítulo não se consolidou fora da ficção. A série infanto-juvenil Sweet Tooth, disponível na Netflix, conta um apocalipse aparentemente surgido de amostras de gelo de permafrost com algum bicho insondável. Ficção em termos. Em junho, cientistas russos ganharam manchetes ao trazer de volta à vida micro-organismos que estavam congelados havia 24.000 anos na Sibéria, candidatos ao despejo que o degelo ártico está insinuando. Nessa toada, meio o dia depois de amanhã, meio filme de zumbi, o problema vai ganhando corpo na vida real. Para Nordegrio, a ação é necessária, pois 3.300.000 pessoas vivem em assentamentos onde o permafrost vai desaparecer até 2050. Portanto, com este segundo programa, nós encerramos o nosso primeiro trabalho, vai virar sim uma playlist com 2 programas sobre a região do Ártico. Da Antártida nós temos uma playlist com mais de 10 programas, inclusive, né? É a menor entre os continentes, mas é uma playlist própria, onde podemos documentar tudo que sai sobre a Antártida. Agora nós vamos fazer uma também para o Ártico. Um forte abraço, meus amigos. Fiquem bem, tudo de bom. Eu espero vê-los oportunamente em mais uma edição do seu Jornal do Maza. Um forte abraço. Até um próximo programa. Tchau, pessoal.